Eu quero voltar a ler com vocês um texto que eu já li aqui algumas vezes e vou ler novamente com vocês. Ezequiel capítulo 22. Abra sua Bíblia aí, Ezequiel capítulo 22. Você já conhece esse texto? Quando a gente lê Ezequiel 22, o capítulo todo, e se você não conhecia esse capítulo, eu quero convidar você na sua casa, em algum momento de leitura, para que você lesse o capítulo todo, tá? Nós não vamos ler todo o capítulo aqui. Eu só vou mencionar aqui o que estava acontecendo aqui, tá? Em Ezequiel 22. Ezequiel capítulo 22 é o retrato da nossa sociedade atual, tá? A mesma sociedade do povo de Israel daquele momento é praticamente a mesma condição moral e espiritual do tempo em que nós estamos vivendo. É a mesma condição. Tá? Por isso, Ezequiel capítulo 22, ele é tão crucial, porque ele é o retrato atual do que está acontecendo nesse exato momento. Quando você começa a ler ali, Ezequiel 22, você vai ver idolatria, corrupção, assassinato, roubo, você vai ver até incesto você vai ver ali, né? Pecados de ordem moral, sexual, né? Você vai ver ali, por exemplo, no versículo 25, conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas. Profetas que foram colocados ali para levar ao povo uma mensagem de Deus. Esses profetas, diz o texto, devoravam almas, né? Depois fala ali, verso 26, os seus sacerdotes, ou seja, os seus líderes espirituais. Entenda-se aqui líderes espirituais, não apenas os nossos líderes remunerados, os nossos pastores, ou nesse tempo aqui somente os sacerdotes, os levitas, tá? Entenda-se aqui todo líder espiritual, que é e que começa a partir de um homem, tá? Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Deixa eu chamar aqui o Samuel, lá no versículo 20. Bom dia, Lucas. Bom dia, Samuel. Sejam bem-vindos aí. A gente está lendo Ezequiel 22. Se vocês puderem já pegar a Bíblia na mão aí, Ezequiel capítulo 22, tá? A gente está lendo agora o versículo 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Eu gostaria de ouvi-los. Eu quero fazer essa pergunta para você. Como você entende, como você entende o significado das palavras? Não fazem distinção, ou não fazem diferença, entre o santo e o profano. O que significa não fazer diferença entre o santo e o profano? Será que isso é algo que acontece no nosso meio? Nós podemos dizer que existe hoje
esse pecado em nosso meio, não fazemos diferença entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. Eu posso dizer na questão da música. A música é que eu gosto de música, né? Então, o que eu mais vejo é nessa parte da música, a mistura do santo com o profano, que é o... E a música é uma coisa que influencia muito, né? Tanto na Sim, questão é, da vibração do som. Então, eu estudo sobre isso, sobre, né, a quantidade de água que a gente tem no corpo, o que a, a, a vibração do som influencia no nosso corpo. Então, a gente tem muito disso dentro da nossa igreja. obrigado, Samuel. Essa é uma lembrança importante, inclusive ao final desse estudo, eu vou deixar um sermão no nosso grupo e eu clamo para que você assista e ouça esse sermão que eu vou colocar ao final desse estudo, que é fundamental para que a gente possa compreender algumas coisas, inclusive em relação à música, porque na verdade a questão toda aqui, quando a gente fala de santo, de profano, a gente tem que entender que estar na igreja, cantar um hino, falar uma palavra, pregar, estar na igreja, veja, estar na igreja, entrar nas portas da igreja, sentar naquele banco. Você e eu estamos diante de um ser, de um Deus que é santo. Um Deus que, quando os anjos mencionam o nome de Deus, eles cobrem o rosto. E sabe o que a gente faz quando a gente entra na igreja? Nós entramos pelas portas da igreja como se nós estivéssemos entrando em um teatro. Nós sentamos nos bancos e nós ficamos aguardando o início do espetáculo. E nós fazemos isso de que forma? Com conversa, com brincadeiras, com um celular na mão. E nós lidamos com com aquilo que é santo, como a adoração, por exemplo, nós lidamos com aquilo como se nós estivéssemos lidando com algo banal. Então, queridos, nós estamos realmente fazendo uma mistura aqui daquilo que é santo com aquilo que é profano. E quando a gente fala de santo e profano, nós estamos falando de adoração. Há uma crise de adoração. Nos tempos de Israel, havia uma crise de adoração. Né? Havia uma crise de adoração. E eu não tenho dúvidas. Nós estamos vivendo a mesma crise. A mesma. Fala, Ezequiel. Atilibre, indo pela linha de que a igreja é composta de famílias, né? E então a igreja é o reflexo do que essas famílias vivem. Eu, como sacerdote do meu lar, eu tenho a obrigação de fazer com que o meu lar seja um templo de Deus. E por muitas vezes eu entendo que é negligenciado dentro dos lares esse papel do sacerdócio e é negligenciado o papel do seu lar ser um templo. Ou seja, esse templo se torna um templo profano. Ou muitas vezes, e aqui eu estou só alargando pensamentos para que a gente possa junto chegar num ponto, e cada um vai chegar nesse contexto. Muitas vezes eu faço meu culto familiar pela manhã e no decorrer do dia, o que a minha família está assistindo na televisão, está consumindo de conteúdo nas redes sociais, né? Meus filhos estão expostos ao quê? E aí eu vou um pouquinho mais fundo. Para que o meu filho
esteja intertido. Eu faço o culto pela manhã e logo em seguida eu ligo a televisão e deixo ele exposto a desenhos da Disney, por exemplo. Automaticamente a gente consegue pensar que eu estou misturando aqui o santo e o profano, né? De uma Porque você, forma... inclusive no mesmo lugar, né, Ezequiel? No mesmo Exatamente. lugar que você ergue o altar do Senhor, você já logo em seguida ergue um altar a Baal, a Mamon. Mas aí a gente vai para dentro da igreja e a gente fica impactado com coisas que acontecem dentro da igreja, mas passa despercebido o que está acontecendo dentro dos nossos lares, né? Então eu só queria trazer esse contexto assim para dentro do nosso ambiente, para que a gente consiga pensar um pouco, porque eu entendo que a igreja hoje ela nada mais é do que um reflexo de vários lares, né? E Satanás quer exatamente isso, entende? Cara, tu já está acostumado com as coisas dentro da tua casa, então as coisas na igreja não vai te impactar, entende? E ele quer que hoje nós estejamos dentro da igreja mesmo, com essa falsa impressão de estarmos salvos, com essa falsa impressão de estarmos levando a nossa família nos caminhos de Deus. Essa falsa Isso, adoração, né? exatamente. Era isso aí que eu queria compartilhar. Obrigado, Ezequiel. Gente, o Ezequiel agora já foi na carne, né? Já foi direto no ponto. A nossa igreja é composta por famílias. Ellen White, no livro Lar Adventista, ela diz que o coração da igreja é a família, é o lar. O lar é o coração da igreja, da igreja, da sociedade e da nação. Então, se Satanás quer destruir a igreja, a sociedade e a nação, aonde ele vai atacar? Qual é o alvo? É o coração, meu querido. O alvo para destruir a igreja é a sua família. Então, toda essa condição de Ezequiel capítulo 22, né, está ocorrendo em que lugar? Dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas. Diante desse cenário tão caótico que nós estamos vivendo neste mundo, caótico, e eu digo caótico em todas as áreas, e naquele momento ali não era diferente, né? Não era diferente. O versículo 30 do capítulo 22, mais uma vez, eu leio ele para vocês. Porque o versículo 30 é a resposta que Deus gostaria de dar para a humanidade. É aquilo que Deus gostaria de dizer: eu tenho uma solução. Eu tenho uma solução para esse problema. E qual é a solução? Versículo 30. Busquei dentre eles um homem. Um homem. Essa palavra aqui, homem, é homem, tá? Homem mesmo, do sexo masculino. A busca de Deus é sim por um homem. E ele diz: busquei dentre eles um homem. E esse homem tinha duas características. Duas. Um homem que tapasse o muro. Ou seja, um homem que tapa muro é um reformador, tá? É um pedreiro. A palavra original aqui quer dizer pedreiro, tá? Eu preciso de um pedreiro, né? Alguém que enxergue esses buracos
buracos e seja o primeiro a ir lá tapar esse buraco. Um reformador. Sabe? Um reformador. O mundo precisa de reformadores. Veja, se você já fez alguma vez reforma na tua vida, eu acho que quase todo mundo aqui já participou de alguma reforma na vida. Estava me lembrando do testemunho do Samuel falando da parede que ele ergueu lá e queria chamar o tiozinho para erguer a parede e não foi. Eu estava lembrando do testemunho do Samuel. E ele pegou e falou, vou ter que eu fazer, né? E dá trabalho. Reforma dá trabalho, reforma incomoda, reforma tira você do seu conforto, reforma faz sujeira, reforma cria pó, cria, né? Por vezes a reforma faz com que aquele ambiente fique intransitável. É o trabalho sujo. E Deus está dizendo aqui, eu estou precisando de homens que façam o trabalho sujo. Homens que façam trabalho sujo. É difícil, né? É o chamado de Deus. Deus está nos chamando para fazer um trabalho sujo. E esse trabalho de reforma, ele começa onde? Na nossa casa. Tem gente que às vezes ouve esse texto e fala assim, nós precisamos reformar a igreja, e a gente precisa reformar o pastor, e a gente precisa reformar a música, e a gente tem que reformar isso e aquilo outro. E geralmente a gente enche a boca para falar de reformas, e umas reformas que a gente fala assim, reforma selecionada, né? Porque é aquela reforma que você fala daquilo que você já está vivendo. Então você diz assim para a igreja, não, a igreja precisa reformar isso. Por que você fala? Porque isso eu já estou vivendo, daí eu falo. Mas eu não tenho dúvidas, e eu não preciso ser profeta para dizer que cada um de nós, eu sei das minhas reformas, eu sei que vocês sabem quais são as reformas espirituais tão necessárias que ainda precisam acontecer na sua vida e nos seus lares. E Deus está nos chamando para essa reforma. Então, a primeira característica desse homem que Deus está buscando, veja, Deus está procurando esse homem que tenha essa característica, reforma. Um homem que esteja disposto a reformar. Um homem que esteja disposto a auxiliar, a tapar muros, tapar brechas. Um homem que esteja atento para tampar esses buracos da nossa sociedade, a começar pelos nossos lares. Mas eu queria hoje me ater, nesses próximos minutos, sobre a segunda característica. É isso aí, amigo. Um reparador de brechas. Eu queria me ater à segunda característica desse homem. Se a primeira é ser um reformador, a segunda característica, ela para mim ela é fundamental. E diz assim: um homem que se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra para que eu não a destruísse. O que Deus está pedindo de nós aqui? O que Deus está pedindo? Intercessão. Intercessão. Mas presta bem atenção. Eu vou ler de novo o texto. Um homem que se coloque na brecha perante mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse. Deus está procurando intercessores? Sim.
Mas presta bem atenção, não é um intercessor que ora apenas. Se você prestar atenção ao texto, você vai perceber que esse intercessor, ele faz questão de se colocar no lugar, à frente. Sabe quando alguém tá apanhando, e aí você vê, e aí você sai correndo, e você se coloca na frente, e agora quem começa a apanhar é você? Você está entendendo isso? É exatamente isso que Deus está nos pedindo aqui. Para que você se coloque à frente. Deus está vindo para... Vai haver destruição, vai haver morte. E Deus está buscando alguém que se coloque diante da terra e diga assim: Senhor, eu estou aqui. Não, calma, 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 eu estou aqui. Vocês conseguem se lembrar um episódio parecido na Bíblia? Um episódio parecido na Bíblia? Eu me lembro de Abraão. Você se lembra de Abraão? Quando Moisés, já vamos chegar lá, Samuel. É isso aí, Moisés. Mas antes tem, por exemplo, Abraão. Abraão, ele intercede por Sodoma e Gomorra. Vocês sabem quem era Sodoma e Gomorra? Era a escória desse mundo. A escória do mundo. E sabe o que Abraão diz para Deus? Senhor, ele tinha um sobrinho lá. Mas se você ler o texto, você vai perceber que ele não está só orando, só intercedendo pelo sobrinho. Ele intercede por Sodoma e Gomorra. E a intercessão dele é assim: Senhor, se houver 50 justos, o Senhor poupa a cidade? E a resposta de Deus: sim, Abraão. Se houver 50 justos, eu poupo a cidade. Senhor, mas se houver 40, se houver 30, se houver 20, se houver 10 justos, 10 justos, o Senhor poupa a cidade? Qual foi a resposta de Deus? Sim, Abraão. Eu vou poupar a cidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o chamado de Deus para mim e para você não é só para salvar a nossa família. A nossa responsabilidade enquanto homens não se limita só à minha família. Deus está chamando homens para salvar a humanidade. A humanidade. Vocês estão entendendo o tamanho da sua responsabilidade? Se você achava que era pesada a responsabilidade de salvar a sua casa, eu sinto informar vocês nessa manhã, mas eu quero aumentar o peso. E eu quero dizer para você que Deus está te chamando para salvar não apenas a sua casa, mas a humanidade. A humanidade. Pesado isso, né? O chamado de Deus é para salvar a humanidade. Isso quer dizer que a tua santidade, a tua hombridade, o teu caráter, você se tornando esse homem, automaticamente, você está salvando não apenas a sua casa, mas a humanidade. É um chamado de Deus para nós. É um clamor que Deus faz. Se tornar um intercessor da humanidade. Porque quando ele diz aqui, se coloque na brecha perante mim a favor desta terra. Quando ele fala terra, ele está incluindo quem? Ele não está só incluindo o teu filho.
a tua filha, a tua esposa. Ele está incluindo o teu vizinho. Ele está incluindo aquele cara que está lá naquele presídio. Ele está incluindo os corruptos que estão à frente de nações. Ele está incluindo pessoas que estão perdendo a sua vida no mundo das drogas. Ele está incluindo mulheres que estão na beira de estrada vendendo seus corpos. Ele está incluindo todas as pessoas deste mundo. Todas, não todes, ô Samuel. É todas. Todas as pessoas Não, deste tô falando todas porque inclui os todas, entendeu? mundo. Todo mundo. É É. exatamente isso. Inclui todo mundo, Samuel. Todos. Então, meus queridos, Deus tem um chamado para você hoje. Para que você se torne, de fato, esse homem de Ezequiel 22:30. Pai, eu queria fazer uma camiseta com esse verso aqui. E sair andando com ela, sabe? Fazer um quadro na minha casa aqui, eu vou fazer um quadro na minha casa com esse verso. E eu vou colocar aqui bem grande na minha casa. Faça isso na sua também. Imprima isso aqui. E leia, releia todos os dias. Esse aqui é o nosso alvo. É o nosso alvo. Quando Moisés vê que o povo se corrompe, o povo caiu em pecado. O povo se perdeu. Não tinha mais jeito. Tanto não tinha mais jeito que Deus agora olha para Moisés e fala: Moisés, com licença, eu vou descer e vou destruir esse povo. E fica tranquilo, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Mas aquele povo, eu vou destruir. E agora Deus olha para um homem de carne e osso como eu e você, que olha para Deus e diz assim: Senhor, não faça isso. Não mate esse povo. Não destrua esse povo. Por favor, não faça isso. O que as pessoas vão dizer? Né? As nações vizinhas vão dizer o quê? E aquela coisa. Gente, e o que se vê ali é um diálogo entre um ser humano e Deus. Para mim, isso aqui é difícil até de compreender. É um diálogo entre um ser humano e Deus. E esse ser humano, agora, se coloca diante do povo e diz assim: Senhor, o Senhor não vai mudar de ideia? O Senhor não vai rever a sua decisão? Então, antes de o Senhor ir e destruir esse povo, o Senhor risca o meu nome do livro da vida. Sabe qual é o nível de intercessão que Deus está pedindo? É esse aqui. É uma intercessão que se coloca diante de Deus, a ponto de, se fosse preciso, colocar a sua própria salvação em risco. Sabe por quem Moisés estava fazendo isso? Por homens que estavam prontos a matá-lo. Por homens que estavam com pedras nas mãos, prontos a apedrejá-lo. E eu te pergunto, você já é esse intercessor que está se colocando na brecha em favor dessa terra, diante de Deus? E você já colocou a sua salvação em risco para salvar a humanidade, para salvar outras pessoas? Esse final de semana eu li esse texto, eu estudei esse assunto. E infelizmente eu cheguei à conclusão de que eu ainda não sou esse homem. Eu ainda não me tornei esse intercessor. Porque quando a gente fala de intercessão,
a gente fala de maneira muito genérica. A gente não entende o que é intercessão. Vou dar um exemplo do que é intercessão e o resultado disso. Se você puder abrir sua Bíblia em Jeremias no capítulo 5. Jeremias, capítulo 5. Versículo 1. Jeremias, capítulo 5, versículo 1. Eu li esses dias no meu ano bíblico isso aqui e eu falei, uau, isso aqui é demais, cara. Demais. Aqui diz assim, Jeremias, capítulo 5, verso 1. Dai voltas às ruas de Jerusalém. Vede agora, procurai saber, buscai pelas ruas das praças e vê se achais alguém. Se há um homem, olha a busca de Deus. Veja se há um homem que pratica a justiça ou busque a verdade. E eu lhe perdoarei a ela. A ela se refere a quem? Se refere à cidade. Vocês estão entendendo o que acontece com um homem santificado? Ele traz perdão para uma cidade. Um homem justo, um homem que busque a verdade, é um homem que traz perdão para uma cidade. Vocês estão entendendo o tamanho da tua responsabilidade, da minha responsabilidade enquanto homem? Eu tenho a responsabilidade de trazer salvação, perdão, misericórdia para toda uma cidade. Cara, isso aqui é muito forte. Deus está buscando levantar uma geração de homens que vão salvar a humanidade. Óbvio que eu não sou o salvador da humanidade. Você não é. Nós somos apenas e tão somente instrumentos de Deus. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça. Ele é o cabeça. Mas Cristo não tem mãos, não tem pés. Eu e você somos as mãos e os pés de Cristo. Eu e você somos os lábios, somos a voz. Nós é que somos. Você se lembra, por exemplo, de Esther? Mordecai chega no palácio e fala assim, Esther, foi dado um decreto de morte. Todos vão morrer. Todos, inclusive você. Todos vão morrer. E aí ela olha para Mordecai e fala assim, Mordecai, convide o povo para orar e jejuar. 3 dias de oração e jejum. Eu vou jejuar aqui também. E ao final dos 3 dias, eu vou à presença do rei. E aí o que ela diz? Se perecer, pereci. Olha aqui o tipo de Cristo. O que ela diz? Eu vou à presença do rei. Mesmo que isso me custe a morte. E se eu morrer, morri. Peraí. Você está entendendo o que essa mulher acabou de dizer? Que ela vai interceder pelo povo, mesmo que isso custe a ela a morte. Pergunta que não quer calar. Você e eu já está pronto para ser um mártir? Você está pronto para morrer em favor de outros? Eu não sei se eu estou.
E nós poderíamos estudar aqui muitas outras orações e histórias de homens bíblicos que intercederam. Nós poderíamos estudar, por exemplo, a história de Esdras. Esdras, ele vê o povo pecando e ele agora vai diante de Deus, ele se ajoelha. Depois leia lá Esdras capítulo 9, capítulo 10. Ele se ajoelha diante de Deus e ali há um clamor por ele, pelo povo, por perdão, por restauração. Eu queria ir para o final do nosso estudo. Eu queria ler com vocês Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Antes, nós vamos ler o capítulo 1. Tá? Joel, capítulo 1. Apenas alguns versos ali. Capítulo 1, verso 13, por exemplo. E antes de ler, eu quero dizer para você, presta atenção no momento que a gente está vivendo. Leia de novo lá Ezequiel 22. Gente, é o tempo que nós estamos vivendo. Não dá mais tempo da gente ficar brincando. Não dá mais tempo da gente perder tempo. É tempo de consagração. Eu quero bater nessa tecla. É tempo de consagração, de entrega, de transformação espiritual. É tempo de fazer o que está no capítulo 1, verso 13. Cingi-vos de pano de saco e lamentai. Sacerdotes, olha o chamado para você, sacerdote. O que é cingir-se de pano de saco? Acabou a festa, gente. Vamos parar com a festa, vamos parar com a brincadeira. Vamos parar com as celebrações. O chamado agora, o chamado nesse momento da história é cingi-vos de pano de saco e lamentem, chorem, sacerdotes. Olha o que o texto diz, não sei na tua versão, na minha diz, uivai. Gente, para uma pessoa uivar, ela tem que estar assim num nível de dor tremenda. Uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco. Gente, olha o recado que Deus está dando para nós, sacerdotes. Olha o chamado que Deus está fazendo. Gente, e quando eu leio esse texto, a impressão que eu tenho é que Deus está com lágrimas nos olhos, clamando, pedindo, por favor, ministros do Senhor, chorem, lamentem, passem a noite vestidos de pano de saco. Por quê? Porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Olha o que ele diz no verso 14. Promulgai um santo jejum. Convocai uma assembleia solene. Congregai os anciãos, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor. E vão para a casa do Senhor fazer o quê? Dar risada, fazer brincadeira, ouvir anótedas, ver teatros. É isso que Deus está chamando a gente para fazer na casa dele? Todos devem ser congregados e ir à casa do Senhor para quê? Para clamar ao Senhor. Queridos, a nossa igreja só vai se tornar essa casa quando nós, homens, nos levantarmos em nossos lares e fazermos das nossas casas essa casa de oração.
Antes de eu entrar na casa de Deus, vestido de pano de saco e cinza, eu preciso passar a noite vestido de pano de saco e cinza na minha casa. Verso 15. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante de vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo. A semente mirrou debaixo dos torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Gente, acabou a comida, acabou a festa. É tempo de dor, é tempo de sofrimento. E não é porque Deus quer que você sofra, ou quer que a gente sofra, é porque é uma necessidade intervir por meio da oração, do clamor, do jejum. É necessário, porque nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Nós estudamos agora Efésios. Você e eu estamos em guerra. E nós, em guerra, precisamos usar as armas de Deus. Tem gente entrando na guerra espiritual usando as armas do inimigo. A maledicência, a crítica, as armas do inimigo. Você quer entrar na guerra? Entra na guerra, mas usa as armas de Deus. É a fé, né? É a boa palavra, é a oração, é a palavra de Deus. Queridos, eu finalizo com o capítulo 2, versículo 12. É o chamado de Deus para mim e para você. Capítulo 12, capítulo 2, verso 12. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Com jejuns, com pranto, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo, é tardio em irar-se, é grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o nosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos e reuni os filhinhos, os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. E o verso 17. Chorem, sacerdotes, chorem, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e orem. Deus está te chamando para um chamado, é um chamado aqui, é um clamor. Orem. E qual é a oração que eu e você temos que fazer? Poupa teu povo, Senhor. Poupa teu povo. Não entregue a sua herança ao opróbrio para que as nações façam escárnios dele. Porque eu de dizer entre os povos, aonde está o seu Deus? Eu queria apelar ao seu coração. Levante-se.
Levante-se como um intercessor. Pare de brincar. Pare de brincar de cristianismo. Nós não temos mais tempo para brincar, é tempo para colocar pano de saco. Tira esse terno, essa gravata, tira essa máscara de santidade. Começa a colocar pano de saco e cinza. Começa a olhar para a sua vida. Começa a se santificar. Pelo amor de Deus, para de brincar. É tempo de consagração. Esse é o clamor de Deus para cada um de nós. Eu estou buscando um homem que faça reformas. Um homem que se coloque na brecha perante mim, diante desta terra, para que eu não a destrua. E o meu apelo é para que você faça isso na sua casa, antes de qualquer outro lugar, no seu lar, mas que você saia da sua casa e que você faça isso aonde você estiver, hoje, aonde você estiver, que você faça isso também. Que Deus abençoe vocês, queridos. Obrigado mais uma vez por estarem aqui. Vamos orar juntos, uns pelos outros. Eu vou pedir para o Ezequiel. Ora para nós, Ezequiel, por favor. Vamos orar. Pai amado, Santo Deus, a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, Pai. Te honramos, Pai, e Te glorificamos, porque a Tua misericórdia, Senhor, se estendeu mais uma vez por essa manhã, nos dando vida. Pai amado, Te peço, Senhor, perdão, Pai, por todas as nossas negligências, e eu estendo isso a cada homem aqui presente. Pai, temos vivido vidas muitas vezes de faz de conta, Pai. Te pedimos, Pai, o Teu direcionamento, que o Teu Santo Espírito nos mostre, Senhor, qual caminho devemos seguir. Peço, Senhor, que Tu nos encha de poder, que Tu nos encha de força, Senhor, para rogarmos a Ti, Senhor, e clamarmos para que possamos, Senhor, interceder por nossa família, interceder por nossa igreja, Senhor, pelos nossos ministros, interceder, Senhor, pelos nossos vizinhos, interceder pela nossa cidade, Senhor, pelo nosso país, pelo nosso mundo, Senhor. Pai, sabemos que o tempo está no fim, mas muitas vezes, Pai, passamos despercebido com as correrias do dia, Senhor. E te pedimos perdão, Senhor, porque estamos negligenciando isso dia após dia. Levante, Senhor, esses sacerdotes do lar para que possa ser, Senhor, o começo de um clamor. E aqui, Senhor, nesse dia, te pedimos que Tu venhas, Senhor, nos guiar para que possamos estar fazendo a Tua vontade, não a nossa. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridos homens. Deus abençoe vocês mais uma vez. Vocês tenham um bom restante de semana na presença de Deus aí. Deus abençoe a todos. Abraço, amigos.